Olá, meu nome é Amanda Pereira Perrucci e o meu professor orientador é o Ricardo Muciato Martins. Seja bem-vindo ao meu trabalho de pesquisa científica, cujo tema é a presença do réu delator e a garantia do devido processo legal na ação criminal com múltiplos réus. Para iniciarmos na introdução, abordei a pluralidade de réus com um tema recém de acordos, que adveio de uma série de alterações que permitiram um maior entendimento dos magistrados, uma vez que os dispositivos anteriores eram discrepantes na sua matéria, acarretando inseguranças jurídicas e dificultando a plena garantia da ampla defesa do contraditório e seus corolários. O objetivo é analisar as normas de jurisprudência antes das alterações no Código de Processo Penal, quanto ao processo com multiplicidade de réus. No desenvolvimento, cabe ressaltar que o artigo 5º da Constituição Federal contempla em seus incisos a ampla defesa e o contraditório como um direito de todos. No entanto, na matéria processualística, principalmente no que concerne à pluralidade de réus, esses princípios não eram devidamente garantidos, visto que em um processo, independentemente da quantidade de réus que ele envolvesse, estes seriam prejudicados, seja pela imposição de prazos comuns ou pela limitação de tempo para ações que deveriam ser executadas no processo. É o que evidencia a figura, essa pluralidade de réus versus as regras processuais que impediam as garantias constitucionais. Ainda no desenvolvimento, o artigo 395, antes das alterações no Código de Processo Penal, coibia o réu de manifestar-se novamente após a sua defesa, proporcionando desvantagem entre os acusados, pois aquele que apresentasse por último seu argumento não sofreria refutação e os fatos por ele alegado poderiam ser considerados verdadeiros, que poderia acarretar em uma desvalorização dos fatos que realmente aconteceram para os fatos fictícios, ou é o que nos mostra a figura. Quanto à tentativa de impor prazos comuns, era impossível porque os processos eram físicos, e as partes deveriam fazer carga do processo para terem ciência. Então, quando uma parte estava com a documentação, a outra deveria aguardar a sua devolução, para a partir desse momento ter a ciência do processo. Então, aquele que fez carga do processo primeiro, teria um maior tempo para se preparar do que aquele que fez isso por último. E isso, de acordo com Renato Vieira, configura uma violação à paridade de armas, no sentido dos meios de defesa. Ao analisar ainda o ordenamento jurídico, evidenciava-se as divergências normativas quanto ao estabelecimento de prazos. Por exemplo, em algumas jurisprudências, as alegações preliminares só começariam após o último interrogatório finalizado, seguindo para a citação, e isso ocorreria em um prazo comum. Outras normas ainda, como a Lei de Drogas, trazia a individualidade desses prazos. Isso demonstra as divergências normativas que existiam. É notório que o ordenamento jurídico trouxe os prazos para que os processos fossem agilizados. No entanto, conforme nos traz Gajardoni, essas celeridades processuais não podem servir como atropelo às garantias processuais. Não podem infringir as garantias processuais. Então, concluindo, constata-se que as modificações no regulamento processual penal e a implantação do processo digital foram de suma importância, principalmente em ações envolvendo a pluralidade de réus, os quais foram prejudicados sobretudo pela falta da razoabilidade dos prazos, impedindo a plena garantia da ampla defesa e do contraditório. Essas foram minhas referências. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.